Oi, eu sou a Mel e hoje eu vim falar de um assunto que tem sido bem importante pra mim e eu acho que pode chegar em algumas pessoas que realmente precisam ouvir ou conversar sobre isso. Em 2024 eu fiz uma escolha que em 2025 quase fez eu perder a minha vida. E eu acho que nem sempre a gente tem dimensão do quanto uma escolha pode afetar a nossa vida. E eu tô trazendo esse vídeo justamente para lembrar que algumas escolhas elas podem acabar com a nossa vida, elas podem tirar tudo que a gente tem. Claro, outras podem fazer a gente chegar, sei lá, alcançar os nossos sonhos, fazer a gente chegar em lugares muito imaginados. Mas algumas decisões que a gente toma, principalmente para nós mulheres, que estamos passando por taxas aí de feminicídio assustadoras. Todo dia que você abre o Instagram ou uma televisão, se liga uma televisão, você abre uma notícia, você vê ali um caso de feminicídio, uma mulher que foi morta pelo marido, uma mulher que alguém na rua que matou, alguém que estuprou. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem sim que conversar, é uma coisa que está acontecendo assim, em níveis alarmantes. E não é culpa nossa, a gente sabe que não é culpa nossa, mas se a gente quer continuar vivendo, tentando viver, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu vou trazer alguns pontos aqui no final desse vídeo, nada convencionais aí que eu faço, que eu indico vocês fazerem também, justamente para mulheres que curtem fazer trilha, curtem viajar sozinha, curtem ter essa liberdade mesmo. Pode ser casada, solteira. O negócio é que a gente não tá segura mais em nenhum lugar, sabe? E quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente se juntar para entender tudo isso, eu acho que a gente chega em algum lugar que possa fazer sentido, assim, sabe? Bom, para trazer um pouquinho de contexto. Eu, em 2022, eu fiz uma escolha que mudou a minha vida para muito melhor. Eu fiz um mochilão, eu viajei pela Bahia, eu fiquei 8 meses lá na Bahia. Foi sensacional, assim, foi uma descoberta pessoal, para uma evolução, assim, espiritual também. Eu, com certeza, hoje sou totalmente outra pessoa por causa desse mochilão, sabe? Acho que as experiências que eu tive lá são coisas que eu nunca vou conseguir apagar, assim, sabe? É uma bagagem que faz parte de mim hoje. Mas hoje eu moro na capital mais segura do Brasil e não está mais seguro para mulheres fazerem trilhas, fazerem caminhos. É, Queria trazer aí o caso da Catarina, né, que foi assassinada por um homem. Não era o marido dela, foi um homem aleatório e um caminho para a praia. Então, assim, não era uma trilha. Ela não estava num lugar que ela não conhecia. Ela estava saindo da casa dela e passou por um caminho para ir pra praia, acho que era uma aula de natação. E um cara matou ela. Então, assim, a gente não tá segura. E, e a culpa não é nossa, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode tentar trazer pra nossa vida que com certeza podem salvar a gente. Bom, Bom, o primeiro ponto e mais importante que eu queria trazer para vocês, e assim, pode parecer talvez óbvio ou não, mas mulheres, façam uma luta, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, testem quantas vocês quiserem, conversem com pessoas, chamem amigas para vocês talvez fazerem juntas, mas assim, façam uma luta. E não é só defesa pessoal que eu tô falando, tá? Tô falando em escolher uma luta que você goste, não precisa amar, mas que você goste, que você consiga ele uma, duas vezes na semana. Porque é o seguinte, primeiro você vai aprender a se defender, vai aprender a lutar. Você vai ficar com a carcaça bem mais forte, porque quando você tá ali sempre lutando, você vai levando, levando, levando e você vai aguentando mais. Então assim, eu acho
de extrema importância que mulheres aprendam luta. Hoje eu me sinto muito mais segura. Eu sou iniciante, eu luto jiu-jitsu, mas hoje eu me sinto muito mais segura tendo aprendido uma luta. Estando ali sempre com pessoas às vezes maiores que eu, mais pesadas que eu, testando. Então assim, uma luta, ela vai te dar a liberdade que, poxa, às vezes uma faca ali, porque a gente às vezes carrega alguma coisa da bolsa, um taser, mas às vezes pode ser até usado contra a gente, ou pode ser pego, né? Pode acontecer alguma coisa que a gente não consiga usar. Então, na luta ali é na sua própria mão, e não é nem sobre você reagir quando algo disso acontecer, mas sobre a sua carcaça ter força para, às vezes, levou uma para cair, já levanta e já sai correndo, ou já puxa a pessoa. Então assim, para você ter uma agilidade também, entender o que está acontecendo, sabe? Então, pra mim, todas as mulheres, se eu pudesse pagar, se eu pudesse dar aula para todas as mulheres de luta, eu faria isso, porque eu acho que a luta, ela pode salvar a gente, assim, em milhares de casos, inclusive pra gente ajudar outras mulheres. Outra coisa, eu sou um tipo de pessoa que fazia muita trilha desacompanhada, sozinha. Bom, gosto muito ainda, acho que é uma ótima experiência, mas eu indicaria nunca fazer trilha desacompanhada, seja com homem, seja com mulher. E eu ainda assim coloco um adendo aí. Faz alguns dias que o acho que é Roberto se perdeu ali no Pico do Paraná. Foi com uma amiga, aceitou o convite e a menina esqueceu ele lá em cima. Esqueceu não, né? Abandonou ele lá em cima. Então assim, vão acompanhados de pessoas que você tenha ali uma certa confiança, ou que a pessoa tenha ali conhecimento do que ela está fazendo. Porque uma das principais regras de trilha, de trilheiros, é que não deixa ninguém pra trás. A gente não abandona uma pessoa no meio do caminho. Não interessa se a pessoa tá passando mal, se ela quebrou o pé, se ela... Não interessa, a gente não abandona uma pessoa. Então, é isso. Não façam trilha sozinho. Até porque você pode se machucar, quebrar um pé, fazer alguma coisa. E quem que vai te ajudar? Às vezes o celular falha. Então, assim, trilha eu não indico fazerem sozinho. Eu sei que às vezes a gente perde algumas oportunidades de fazer algumas coisas na vida porque a gente tem medo e porque algumas coisas impedem a gente, mas eu acho que esse é um risco que a gente deve evitar, assim, porque é uma coisa muito fácil de acontecer, uma coisa já até propensa ao local, sabe? Então é isso. Segunda coisa, tá? Cuidado em quem você... Segunda coisa? Não, terceira coisa. Cuidado em quem você deposita sua confiança. E nisso eu vou levar para outros sentidos também. Esses dias eu vi o caso do Robson. A gente tá falando majoritariamente de mulheres desde o início do vídeo, mas eu falei agora do Roberto e agora eu vou falar do Robson. O Robson era um influenciador tiktoker de alimentação e foi morto pelo marido dele. Teve uma moça também esses dias que foi arrastada por um carro e veio a óbito pelo ex-marido, né? Esses dias eu também vi um vídeo de um cara passando num pedágio com a mulher morta no banco do motorista e dirigindo o carro pelo banco do passageiro e depois encenou um acidente pra dizer que ela que tinha... Então assim, ó,
cuidado em quem você confia. Eu não tô falando só de amizade, como no caso do Roberto. No meu caso, meu ex-marido tentou me matar em 2025, né? Então, isso de confiar em certas pessoas é muito complicado. Eu indicaria sempre confiar desconfiando, confiar muito atrás. Assim, se você tem alguma desconfiança, e a gente já parte pro próximo ponto, se você tem ali, ó, qualquer coisa que a tua intuição fale, cara, talvez essa situação ela agiu estranho, não, essa situação essa pessoa agiu estranho, não, isso aqui já é uma red flag. Então assim, qualquer coisinha que você perceber assim, ó, vaza. A nossa intuição ela não falha, ela tá ali justamente por um motivo. Claro, às vezes a gente tem medo e a gente precisa se conhecer para conseguir identificar a diferença disso. Mas quando for a tua intuição falando, não silencia, não silencia. Outra coisa, mulheres que viajam sozinha, pegam Uber, vão pra festa sozinha, não interessa o quê. Minta pro Uber, minta na balada, minta onde você mora, minta a sua idade, minta com que você trabalha, minta. A pessoa que tá conversando com você, ela também tá mentindo, tá? Se em algum momento evoluir pra algo maior, você explica, a gente conversa, explica como tá a situação das mulheres, se a pessoa não souber, mas que tá perigoso. Mas assim, ó, minta, não fale, ai, que eu não vou, estou aqui perto. Ai, não conheço essa região. Nossa, sabe, não fale, nunca vim aqui, não fale, não comente, tente sempre parecer que você conhece, tá acostumada com as pessoas por ali, já se enturma com mulheres. Então assim, cuidado com quem você dialoga, cuidado em quem você está confiando, de novo. E por último, eu queria falar um pouco sobre love bombing, que eu acho que é uma coisa que eu tenho visto muito como padrão aí nesses relacionamentos muito abusivos, sabe? E foi uma coisa que aconteceu no meu também. Quando a pessoa chega já dizendo que te ama, já preparando, programando um casamento, falando que quer apresentar pra família, falando em filho. E às vezes, né, eu vou falar aí como muitas das mulheres que não tiveram muito amor paterno, a gente, sei lá, vai se levando, vai acreditando, vai. Aquela pessoa que chega sempre com flores, café da manhã e desconfie. Desconfie e demais ainda. Pesquise todo o histórico que você conseguir. Amigo, familiar, Instagram, Facebook, Google, Jus Brasil, tudo que você conseguir. Hoje em dia tem muito homem deitando em cima de mulher, sentando, pisoteando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está confiando, quem a gente está levando para casa, quem que a gente está colocando na nossa cama, quem que a gente está apresentando para os nossos amigos, quem que a gente está... E outra ainda, quem que a gente está compartilhando nossa energia, tá? Eu não, esse local aqui não é pra gente falar sobre energia, sobre misticismo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente se relaciona, porque é isso. Se a gente mantém uma pessoa dessa como... Desculpa, não acho que o Roberto poderia ter feito nada diferente, não acho que ele esteja errado, mas a gente talvez mantenha uma pessoa como essa, a amiga do Roberto que abandonou ele na montanha lá. Você acha que uma pessoa dessa não vai cometer outra coisa desse tipo? Já é da índole da pessoa, sabe? Então tem algumas coisas que se a gente sabe, é melhor evitar. Toda a energia que a gente gasta aqui tem que ser pra investir em alguma coisa que vai trazer retorno pra gente. Então, bom, eu espero que essas dicas cheguem aí realmente em vocês. Se ajudar pelo menos uma mulher a se defender ou a não cair em algo parecido. Um homem também, que a gente falou de alguns aqui que passaram por coisas semelhantes.
Eu já tô totalmente completa com isso, já tô grata o suficiente. Agradeço a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.